Tem bastante. Vamos lá. Bom, algumas você foi respondendo, mas eu vou falar as que estão aqui todas, tá? Porque eu selecionei. Tá. O Mike, o nosso Mike Eros, ele pergunta: incorporação é uma forma de transe ou é diferente? É legal a pergunta dele. Sim. Às vezes as pessoas, né, falam que a gente falou que é igual, mas não é. Né? O transe, ele é um processo que você vai gerar nos seus corpos que vai envolver a sua frequência de vibração mental. Então, o transe, ele é um processo mental, que você muda o seu estado de percepção e de consciência do mundo, de alfa para beta. Então, o transe, ele não precisa estar relacionado com nada espiritual. Você pode induzir um transe por uma mudança de respiração. E através do transe ter uma boa noite de sono e etc. Então, o transe, na verdade, ele é um estado mental, emocional e corpóreo que você atinge através de técnicas específicas e, estando no transe, você vai estar mais aberto para diversas manifestações e trabalhos mágicos. Então, transe e incorporação são coisas diferentes. Mas o transe, quanto melhor o transe que você consiga atingir, melhor e mais forte vai ser a incorporação que você vai ter. Vamos lá. A Nara, ela agradece, o papo tá bem legal. Falou que deu vontade a vontade de desenvolver ali é grande. Ô, Nara, você já é do CESA, um pulo você já tá no interno, então... Olha, gente, existe... Só antes de você falar, eu e a Lua, a gente tem essa vontade, a gente não tem tempo. Não conseguimos encaixar tempo. Mas é uma vontade antiga de prestar um trabalho de auxílio ao desenvolvimento mediúnico, até mesmo de sacerdotes e sacerdotisas que queiram levar isso para os seus círculos. Sabe, um trabalho específico para esse grupo. A gente chegou até um tempo atrás a fazer um café com bruxaria com o Wagner Périco. E com a Cris Morgan. E a gente falou dessa nossa vontade. O Wagner, na época, ele ainda falou, me convide que eu ajudo, me convide que eu... Então, porque a gente entende a necessidade disso acontecer. E também, não só para grupos de sacerdotes e sacerdotisas, mas também para pessoas interessadas, né? É que, na nossa entendimento, se a gente conseguisse ajudar sacerdotes e sacerdotisas a se desenvolverem de uma maneira legal nesse processo, eles próprios iam multiplicar isso nos seus cursos, independente da gente. Mas a gente, enfim, nosso tempo é um caos. Porém, a gente está revendo muito isso, essa pandemia toda, esse isolamento todo, está fazendo com que eu e a Lu a gente converse bastante também sobre essa questão do nosso tempo. Então, quem sabe no futuro, mas mesmo que não seja a partir de nós, quem está nos ouvindo e que tenha condição de auxílio, vamos acender, vamos fortalecer essa chama para o público pagão. Tá? Mas é claro, uma pessoa como a Nara, que já é de casa, tem mais proximidade com a gente, né? Mas fala a pergunta dela. Então, aí ela perguntou o seguinte, uma pergunta bem legal. Ela falou assim, é verdade ou é possível que as faculdades mediúnicas sejam retiradas ou adormecidas por mau uso da mediunidade? Sim, é verdade, porque na verdade fica meio redundante, mas enfim, vamos lá. Quando você faz mau uso da mediunidade, o mau uso é justamente você colocar o seu ego acima de tudo. Eu vou explicar isso até trazendo para os chakras, porque eu gosto e fica mais didático, né? Os chakras do ego são os chakras inferiores, plexo, sacro e básico. Não são chakras ruins. Essa energia que é ancorada por esses chakras são essenciais para a nossa expressão, segurança, vitalidade e um monte de coisa aí essencial para a nossa vida. Os chakras superiores, que são os primeiros chakras que, como eu expliquei, né, o processo de incorporação vai ocorrendo e de mediunidade como um todo vai ocorrendo aqui de cima para baixo, vamos dizer assim, do chakra coronário para baixo. Se você começa a agir apenas a partir do seu ego, começa a haver um desequilíbrio. E este funcionamento, a sintonização dos chakras superiores, elas começam a ficar prejudicadas. Então, naturalmente, vai havendo um bloqueio nesses chakras para o acesso e a sintonia com estas energias e consequentemente, você vai estar cada vez mais preso apenas em processos mais anímicos, mais egóicos, seus próprios. Tá? Então, interfere sim e pode atrapalhar sim. E alguns trabalhos mágicos também podem retirar determinados dons mediúnicos. A Nara ainda pergunta assim, você respondeu no meio do caminho, mas se você de repente quer acrescentar alguma coisa. Ela colocou assim, tem como desenvolver a mediunidade no caminho solitário?
A mediunidade tem sim, Nara. Eu expliquei, né? Eu acho que já deve estar respondido. Eu até acho bastante interessante que através de meditação, de rituais pessoais, canalização é super seguro de... Nossa, é fantástico você treinar canalização sozinho. Eu posso até dar algumas dicas depois no particular. Até a nível de coração, todos aqueles processos mediúnicos que eu citei, até a nível cardíaco, é super seguro e legal você trabalhar o desenvolvimento dessa sua mediunidade com práticas pessoais, tá? A partir do plexo para baixo, aí eu aconselho ter orientação, mas assim, você já começando sozinha, trabalhar todo o resto, nossa, isso vai facilitar muito, você já está alinhadinho para outros trabalhos de incorporação, caso você queira dar espaço. O Mike, ele fez uma pergunta bem interessante, aí eu queria que você colocasse a sua opinião, e eu quero comentar também, que eu falei que ia trazer um comentário. E colocou assim, o que vocês acham de testes em médium, tipo, colocar pólvora na mão do médium, atear fogo, andar sobre brasa, etc? Olha, eu acho legal. Se eu faria, não faria. Mas eu posso dizer que é legal. São os testes de fogo. Eram conhecidos como testes de fogo na Umbanda da década de 70, década de 80 ou antes, né? Acho desnecessário. Não vou dizer que essa parte do fenômeno é super interessante. Mas o que se descobriu com a experiência é que, mesmo com testes de fogo, não eram menores a quantidade de mistificações. Porque tem técnicas, né? Você consegue andar pela brasa a partir de técnicas nada espirituais, a partir de técnicas físicas. Não é tudo, mas sim, tem técnicas. Então, quando se descobriram isso, começaram a verificar que não era necessário, né? Mas eu não posso dizer que é legal de se ver. Porém, se eu faria ou se eu aplicaria num filho meu, não. Até porque, Mike, por experiência, assim, olha, não vai longe. Quem mistifica, quem não se entrega, quem faz para querer aparecer para o outro, não vai longe. Não vai longe. A própria vida, ela acaba mostrando para essas pessoas. Então, o teste de fogo verdadeiro é a própria vida. Os próprios deuses dão. E desse ninguém consegue fugir. Eu comentei aqui no chat, mas queria comentar aqui também, que eu acho também que tem, por um outro lado também, pelo lado do dirigente, daquele que está treinando, eu penso que tem uma questão aí de abuso. Existe isso, para mim, abuso. Você machucar fisicamente alguém. Porque, afinal de contas, se aquela pessoa, ela é um médium que está incorporado e você treinou aquela pessoa, então por que você tem que fazer um teste de fogo em alguém que você treinou? Exatamente. Né? Então, assim, até porque, como você mesmo colocou durante a palestra, existem momentos do desenvolvimento mediúnico de incorporação de uma pessoa em que a mistificação vai acontecer porque ela está no processo de aprender. Sim. Agora, se você não instrui corretamente e você já... Não, então eu quero ver se é mesmo. Peraí, eu acho que aí tem uma questão de abuso. Sim. E acho perigoso, inclusive. Eu vou dar uma lição, né? Eu vou dar uma lição. Não. Acho que a lição você instruir corretamente a pessoa, porque vai fazer isso, né? Sim. Ó, o terreiro da minha mãe e meu pai fundaram em 77. Minha mãe já não passou por nenhum teste de fogo na mediunidade dela, mas ela fez parte ainda de um terreiro antes, que ela transitou nos preparos dela que fazia, mas a entidade de frente dela se impôs e falou, cavalo meu, ninguém vai fazer teste nenhum. E, consequentemente, todos os filhos de fé dela não passaram por teste de fogo, eu nunca passei por teste de fogo, mas eu vejo assim que a vida nos testa. As próprias entidades e divindades fazem o teste de fogo sempre pra gente. O Mike também pergunta assim, seres incorporam de acordo... bem legal. Você mesmo que falou, mas seres incorporam de acordo com a cultura daquele povo? Exemplo, um bruxo irlandês incorporar o encantado brasileiro, um brasileiro incorporar o yokai? Ou eles vão onde estão os seus semelhantes? Olha, Mike, do que eu já pude ver, é claro que existe uma atração maior por quem faz parte daquela cultura na qual aquele espírito esteve inserido ou está inserido, né? Até por questão de proximidade, de comunicação, de entendimento e etc. Então, assim, eu não duvido que um médium irlandês incorpore muito mais entidades irlandesas e seres daquele local do que a gente aqui no Brasil. Como a gente aqui no Brasil... acabar tendo uma facilidade maior de incorporar encantados brasileiros, baianos, boiadeiros, que são encantados brasileiros, povos indígenas brasileiros, etc., do que o irlandês incorporar.
Agora, significa que está fechado? Não, não está fechado de maneira nenhuma. Eu vejo que, numericamente falando, existe uma facilidade maior. Eu acredito que por essa aproximação cultural, por essa maior afinidade dos corpos, o corpo mental já consegue entender melhor. Eu acho que há uma afinidade por causa de questão de cultura que envolve diretamente a identidade dos corpos sutis, pelo menos os mais próximos, né, do corpo físico. Mas não, você pode incorporar um Cid, o irlandês pode incorporar um yokai, o japonês pode incorporar um encantado, e isso acontece. Isso acontece também, sim. Tá? Nos próprios vídeos, no final, na Ju, que fez parte do segundo, né, do vídeo, né, ela chega a citar, inclusive, uma chamada que eles tiveram por incorporarem espíritos de árvores europeias, e espiritualmente eles levaram uma chamada para começar. Puxa, tem tantos espíritos de árvores brasileiras que estão mais próximas aqui. Então, assim, mas da própria árvore. Da própria, exato. Então, claro, a proximidade, ela tem influência, mas não é um fator de limitação, tá bom? Eu vou pular um pouquinho para outra pergunta, porque é muito parecido, tem uma relação aí, né? A Kerizete, eu acho que é assim que fala, né? Ela pergunta assim: em se tratando de comunicação de espíritos que não são humanos, por exemplo, elementais da natureza, ou sereias, ou fadas, como se dá um entendimento da língua ou idioma deles? Olha, isso acontece até mesmo com espíritos humanos, tá? Porque existem muitas variantes culturais, né? E às vezes você incorpora um espírito humano, mas que fazia parte de alguma cultura tão pouco conhecida, tão isolada, e também vai ter tanta dificuldade quanto se fosse um ser da natureza. Mas quando acontece a incorporação, a comunicação ela vai se dar da maneira que, usando as ferramentas que tiver ali em mãos. Tem entidade que, com o tempo, ela consegue utilizar o corpo mental do médium e se expressar falando uma linguagem meio aportuguesada, uma coisa meio diferente para garantir uma comunicação. Tem entidades que falam com gestos. Eu já vi entidades incorporadas de espíritos de povos extraterrestres, que realmente não tinham linguagem nenhuma. E, assim, o meu pai entendia tudo que essa entidade falava. Ele foi a maneira dele explicar, né? Vem na minha mente, ela coloca na minha mente. Processo telepático. A entidade estava ali incorporada e fazia alguns sons e meu pai entendia o que ela estava falando. Então, assim, a entidade ela acaba encontrando a melhor forma de expressão e comunicação naquele corpo do médium. Ela vai sempre falar português? Não, não vai sempre falar português. Eu já vi casos, inclusive, da comunicação não ter sido estabelecida, a entidade, aquela que não conseguia se comunicar, ir embora, aí vinha uma outra no médium e falava: olha, o que ela quis dizer foi assim, 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 assado. Então, existe isso também. Mas com a vinda de mais vezes dessa entidade, vai ocorrendo uma sintonização maior dela com as pessoas que estão ali cambonando, ajudando, para que o entendimento se faça presente. E, como eu disse, algumas entidades que estejam mais próximas da nossa cultura, dos padrões vibratórios do nosso corpo mental, estas entidades elas acabam conseguindo falar aí um aportuguesado, alguma coisa meio diferente, mas que dá para entender. A Tainara pergunta: não sei se vocês podem falar isso, mas na prática da bruxaria de vocês, existem ritos específicos para a incorporação de espíritos? Ou seria no momento de abertura em diferentes ritos, como sabás e esbás? Na nossa característica litúrgica até o momento presente, existem ritos específicos que são só abertos para iniciados do semente. Tá? Já houve raríssimas situações, uma situação que eu me lembro agora de momento, que teve foi um sabá, mas um trabalho muito específico que tinha para aquele sabá, que daí foi dado a abertura de um momento de uma entidade vir para fazer aquele trabalho específico. Duas entidades. Que no caso foi eu e a Lua que incorporamos neste momento, mas foi um único momento. Agora, trabalhos abertos para iniciados
que são no semente ancestral aqueles que têm a escolha, né? Se eles quiserem desenvolver-se mediunicamente, eles podem. Aí tem, paralelo ao Sabás e aos Esbás, existem alguns festivais, alguns momentos que aí vai dar essa abertura para eles. O Ícaro, é possível um solitário, você até trouxe, né? Desenvolver a mediunidade para incorporar ou é realmente necessário auxílio de terceiros? Tá respondido, né? Tá respondido. Tem gente que acha que não. Sim. A Nara. Aqui é a nossa opinião, né? Assim, mais seguro. A Nara, o processo de incorporação, isso é legal, proporciona trabalhos de cura no médium? Porque você citou, inclusive, que tem a questão de afetar o corpo físico e a energia vital, mas o contrário também ocorre? Claro que sim. Apesar de haver esse desgaste da energia vital, sim, ao ponto de, dependendo da sua condição de saúde, o médium não conseguir incorporar, isso não tem relação necessariamente com menstruação, isso é um tabu criado por algumas linhas de trabalho que mulher que está menstruada não pode incorporar. Isso é uma visão muito limitada de algumas linhas que existem, mas de algumas linhas não corresponde à verdade. Mulher pode incorporar sim, vai vir todas as linhas nela, isso vai depender de vários fatores, um monte de coisa que não tem a ver com limitação, mas sim com modo de trabalho. Agora, se você estiver doente, você pode não incorporar, até por causa, você já está com tão pouca energia vital e a entidade não vai desgastar mais ainda. Até porque, como eu já disse, não é só a incorporação a maneira de trabalhar, as entidades elas vão trabalhar ali de outras formas. Agora, muitas vezes uma incorporação, eu já presenciei situações também, uma pessoa muito próxima a mim que num determinado momento teve uma notícia muito triste e essa pessoa tinha um problema de saúde gravíssimo, de edema cerebral, e que ela não podia sofrer emoções muito fortes, porque poderia aumentar a pressão e ter alguma hemorragia, algum AVC, alguma coisa. E um irmão dessa pessoa veio a falecer, e quando essa pessoa recebeu a notícia do irmão falecido, ela, obviamente, era um irmão muito querido, muito amado, o cara era jovem, morreu num acidente horrível, foi horrível. E a notícia veio muito assim também, e ela teve um ataque histérico e desmaiou, e quando ela desmaiou, a entidade incorporou. Para justamente, enquanto ela estava incorporada, ajustar, né, os processos fisiológicos para que não desse um AVC, para que não desse... Então, existe sim. Quando o médium é bem desenvolvido, gente, é muito linda a incorporação. É muito lindo, é muito fantástico. Eu sempre repito isso. Já falei isso nos vídeos também. Para mim, é a expressão de entrega maior, de sintonização maior entre nós, os seres e os espíritos. Onde você entrega o seu corpo físico. Ele pode usar, é seu por enquanto. Vai, usa aí para você também aprender, para você ajudar, para você desenvolver. E quando é feito de uma maneira responsável, respeitosa, é lindo, é mágico, é fantástico. E sim, pode ser ajudado para curar o médium, como esse exemplo que eu acabei de dar. Agora, o fato é, a maior parte dos tratamentos planejados de cura não vão ocorrer incorporados. Porque daí a entidade vem, ela encosta, mas ela não vai incorporar completamente para não usar a sua energia vital. E aí só encostada, só próxima a você, vai fazer o que precisa ser feito. Mike pergunta, estar com os chakras alinhados impede que tumbas ou espíritos zombeteiros se aproximem e tentem te possuir? Sim, com certeza. Porque, como eu falei, todas as trocas de energia elas se dão através dos chakras, inclusive uma possessão. Quando a gente está desalinhado, a gente acaba vibrando em frequências que permitem a aproximação desses espíritos. E não deixa de haver uma sintonização também, né? Então, você manter o seu alinhamento, bons pensamentos, bom estilo de vida, etc., com certeza. E quando você estiver num dia mal, porque todo mundo tem, ninguém consegue estar alinhado sempre, né? Você ter consciência disso e buscar aí suas práticas mágicas e espirituais para se proteger. Olha, eu estou mal, então eu vou sair com uma guia no pescoço, vou sair com 10 cristais no bolso, vou sair com, sei lá, vou fazer uns símbolos no meu corpo, vou fazer um banho de erva. Esse dia eu e a Lua. Amor, vamos fazer um banho. Ela fez Mandamos pra toda a nossa galera. Fez um banhão de erva aí que na noite a gente tomou e boa. Ninguém tá bem a todo momento sempre, a gente não é robô. Então, ter consciência disso e saber que nós também ficamos suscetíveis quando não estamos bem, é fazer uso aí dos nossos recursos.
Eu confio plenamente nas minhas proteções espirituais. Nossa, plenamente. Já, puta, não tenho dúvida alguma, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, estar alinhado faz toda a diferença, sim. O Júlio perguntou: é possível que um espírito mais evoluído que nós altere os nossos corpos e a nossa vibração a ponto de nos evoluir permanentemente? Olha, permanentemente não. Por quê? Porque ele estaria interferindo no nosso caminho de evolução. Tipo, seria muito fácil, né? Então vem cá, vou incorporar, sei lá, o Mestre Elmoria, Siddhartha Gautama e Merlin, e aí acabou, né? Não preciso fazer mais nada na minha vida. Existe um propósito na nossa trajetória. Eu quero incorporar a Ádia. Eu quero incorporar... Ninguém é páreo para Ádia. Não, eu ia falar Rex Nemorensis, mas aí eu pensei em sexo. Entendi, deixa eu falar. É bruxo, gente. Quem é bruxo é perdido mesmo. Bom, vamos lá. Então, permanentemente não. Não por causa disso. Ele estaria interferindo na sua trajetória, né? Agora, momentaneamente, para que ele possa incorporar em você de uma maneira segura, isso pode acontecer sim. E sempre que você incorpora uma divindade, é isso que a divindade faz com você. Ela modula a própria frequência vibratória dela, mas ela também eleva a sua frequência vibratória para que a incorporação da divindade seja possível. Dola Bill, até que ponto nossos escudos não interferem na sincronização? Eles sempre interferem. Acho que eu cheguei a falar, né, dessas defesas naturais. Eu usei só as defesas naturais do racional, mas os nossos escudos interferem a todo momento. Por isso que, mais uma vez, vai a questão da gente se desenvolver, porque gradativamente os nossos corpos, as nossas proteções energéticas também vão entendendo para quem que precisa ter escudo e para quem não precisa. Mike, e as possessões que têm efeito poltergeist na casa? Mudam a voz da pessoa e nada tira. Que tipo de seres são e por que isso acontece? Olha, Mike... O poltergeist é outro fenômeno. Sim, o poltergeist não necessariamente tem relação com incorporação, né? Mas falando de uma possessão dessa mais estereotipada demoníaca. Uma pessoa encarnada pode criar um poltergeist. Exatamente, e até normal, até tem estudos, né? Meninas quando estão na menarca, enfim. Mas pode estar associado. Agora vamos falar, entendi que o que você está querendo perguntar é daquelas possessões bem estereotipadas de filme de terror, né? Que parece realmente um demônio ali, fala em outras línguas, em outras vozes. Bom, isso é uma incorporação. Existem entidades que são boas, vamos ao termo, né? Boas e ruins. Existem entidades que são extremamente poderosas. Na verdade, eu até li uma das citações de livro aqui que eu trouxe para vocês, coloca, inclusive, que os espíritos todos são muito mais poderosos do que a gente. Eles têm muito menos limites do que nós. Você pegar o espírito menos evoluído que possa estar trabalhando ali, ele ainda assim tem menos limites do que a gente. Então, e nem todos os espíritos eles estão bem intencionados. Então, uma incorporação forçada ou uma possessão forçada por um espírito desse, o que você está vendo ali é uma incorporação. Vai mudar a voz, vai fazer tudo ali como a gente vê numa incorporação completa normal. Só que dependendo do tipo de espírito e dependendo do objetivo dele ali causar, ele vai gerar fenômenos, ele não vai estar sozinho. Então, o objetivo dele ali é se alimentar através de gerar sofrimento, gerar medo e tudo mais. Então, o que ele tiver que fazer para isso, ele vai fazer. Mas se você não o alimenta com sofrimento, medo, etc., a coisa muda. Isso também é uma estratégia, uma técnica que a gente utiliza num processo de desobsessão, por exemplo. Todas as desobsessões que eu já fiz nunca foi através de briga, de entrar naquela mesma sintonia e xingar, e vamos ver quem pode mais. Não, porque ali eu estou apenas alimentando o que ele pode fazer ali naquele momento. Mas é com conversa, com acolhimento, com limites claros, muito bem definidos e impostos por mim, sim, mas de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa. Então, mesmo essas possessões, aqueles espíritos que estão ali, se eles fizerem a pessoa acreditar que eles são um demônio, não sei das quantas, que eles são não sei o que, nossa senhora, aí que eles ganham poderes das próprias pessoas que estão os alimentando. Então, assim, nem todos os espíritos, inclusive os que trabalham na Umbanda, inclusive os que trabalham na bruxaria, não são espiritinhos
Todos assim, não, se eles quisessem, eles poderiam fazer tudo o que você está descrevendo e muito mais. Mas eles não têm por que fazer, porque o objetivo deles ali é outro, a consciência deles ali é outra. Mas se eles precisam, em algum momento, manifestar alguma coisa mais forte, se for necessário para algo, eles vão fazer também. A Sharon pergunta, é bem na sequência, tem a ver, se a possessão forçada pode ser evitada. Pode, mas aí tem a ver com o que a gente já falou de cuidado, de alinhamento de chakra, das suas proteções pessoais. E dentro de um desenvolvimento mediúnico normal e bem feito, você vai adquirindo também proteções para evitar que esse tipo de situação aconteça. Agora, mesmo que você não tenha desenvolvimento mediúnico nenhum, aqui, feito de uma maneira proposital, apenas um processo natural, a partir de um estilo de vida legal e de você cuidar da qualidade da sua energia, do seu padrão vibratório, e utilizar o que você conhece da bruxaria de proteção e etc., limpeza, você se protege sim. Legal. A Natália perguntou, é normal na incorporação sentir muito ativo o chakra coronário? Sim, porque está vindo a partir dele, sim. E a Helena pergunta, onde encontrar orientações e técnicas para manter a energia vital? Aí o caminho quem falou? A Natália, a Helena. Helena, bom, exato, tem várias explicações, é o que eu falei, você pode ir desde o mais material ao mais espiritual. Então, para manter a energia vital, falando de um nível material, você tem que ter boa alimentação, tem que dormir bem, tem que fazer exercício físico. Essas coisas, tem muita gente que é da espiritualidade que torce o nariz para uma academia, mas não deveria torcer. Quanto mais bem você estiver fisicamente, você vai ter energia vital, condições de até realizar trabalhos espirituais e incorporações, até se for o caso, muito mais fortes, porque você vai conseguir sustentar, você tem energia. Então começa pela parte física. Agora, meditação ajuda muito, rituais frequentes ajudam muito, você ter uma prática frequente, periódica, de um asseio energético, eu sempre falo isso nas minhas palestras, né, bioenergéticas, nós deveríamos ter um asseio bioenergético tão frequente quanto temos fisicamente. Então, limpezas energéticas, alinhamento de chakra, autoalinhamento, todas essas práticas também, e assim, ritualizar sempre, não só 8 vezes no ano no sabá, não só uma vez por mês em esbá, ritualizar sempre, todos os dias. Arrume, se organize para ritualizar todos os dias, porque a partir dos rituais você vai estar se alinhando espiritualmente para receber os eflúvios dos deuses e deusas. Isso daí auxilia muito você estar bem, você está renovado, está limpo, porque assim, gente, da mesma maneira que a gente suja fisicamente, fede, tem que tomar banho todo dia, a gente se suja energeticamente também. No trabalho, no trânsito, às vezes dentro da família mesmo. Enfim, a gente está todo momento se sujando. Não são, olha, é mínimo as coisas erradas que acontecem com a gente por coisas mandadas. É a gente se sintonizando mesmo em frequências e deixando as coisas que os outros mandam grudarem e puxando um monte de outras coisas por vontade própria e grudando em si. Então, se a gente tiver esse asseio bioenergético, ritualístico, espiritual, trazendo realmente para a nossa vida essa consciência que a bruxaria nos dá, muita coisa passa a fluir de maneira diferente na nossa vida. Acho que também tem uma questão que eu acho que é importante também, que é terapia, né? Se as questões emocionais estão pegando muito, é muito importante a gente também peça ajuda. Cuidado, né? Perfeito. Porque às vezes as pessoas menosprezam isso também. Perfeito. Não, é excelente e merece um comentário além. Muitas vezes a gente não tem força de lidar com o que precisamos sozinhos. Muitas vezes. Então não é vergonha pedir ajuda. Para um terapeuta, um psicólogo, que seja um psiquiatra, um terapeuta holístico. Converse, se vocês seguem alguma tradição, converse com o seu sacerdote, com a sua sacerdotisa. Todo sacerdote ou toda sacerdotisa tem um quê terapêutico e vai saber, inclusive, indicar onde que o limite dele chegou e que você vai precisar de uma ajuda profissional. Então, isso não é, de maneira alguma, demérito do seu poder pessoal. É um momento, e todos nós temos momentos que a gente não consegue lidar tão bem e que vamos precisar pedir ajuda. Façam isso sim, sem vergonha, gente. Teve uma pergunta que não foi no chat, mas enquanto eu estava aqui, eu estava respondendo as questões nos vídeos, né? De incorporação lá no canal. E aí teve uma menina que ela perguntou, desculpa, eu não lembro quem foi, porque eu devia ter salvo o nome dela.
mas ela perguntou uma coisa muito interessante que eu falei que eu ia trazer para cá, né? Ela perguntou se era possível incorporar em sonho. Sim, muito legal essa pergunta, poucas pessoas sabem disso. Porque incorporar não é só no corpo físico, né? Sim. Tem uma questão aí. Sim, e tem trabalhos específicos, eu já tive várias experiências desse tipo, e quando aconteceu a primeira vez comigo, a primeira pessoa que foi perguntar foi para minha mãe. Minha mãe ficou meio assim, mas ela achou que sim. Aí, quando veio a primeira oportunidade com a entidade que teve na minha casa, na casa dela, eu perguntei direto para ela, e isso anos atrás, e foi onde eu aprendi, porque eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas já que você perguntou, então é para falar, né? Como eu disse, nós temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental. Quando a gente está no astral, quando a gente está em sonho, geralmente nós estamos com o nosso corpo astral. Então veja que existem outros corpos ainda. Então é plenamente possível e necessário para alguns tipos de trabalho, que foi quando eu descobri que isso existia, que uma entidade ela tenha que fazer algo lá, ela incorpore no seu corpo astral. E lá, naquela forma de expressão, o seu corpo astral é a forma de expressão mais densa. A sintonização é a mesma, é tudo a mesma, só que é de uma maneira diferente. Inclusive bastante interessante, até quando isso acontece com animais de poder ou com seres enfim, a gente fica na reticências. Tem uma outra questão também que eu acho que é legal e tem a ver com isso, que é assim, quando você sonha com alguém, tem uma experiência, sonhos espirituais, tá? Aqui, sonhos espirituais. E você sonha com uma pessoa, mas na verdade é uma divindade. Então não é incomum, principalmente em grupos, né? Que eu falo muito com os meus filhos, que às vezes falam assim, nossa, eu sonhei com você, e você estava fazendo isso, estava falando assim, 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 e claramente não sou eu, é uma divindade falando com a pessoa, só que a mente da pessoa enxerga a minha figura, porque eu sou a iniciadora dela e tal, então isso é comum de acontecer, e também acontece também com a gente, de uma outra forma também, às vezes a gente sonha com uma entidade que a gente conhece aqui nesse plano, porque, por exemplo, incorpora no elfo. E aí é a imagem meio que do elfo, meio distorcida, isso é normal. E é a entidade. Né? E uma vez que alguém, seja sumo sacerdote ou suma sacerdotisa, também, uma vez que a gente se coloca, tendo essa iniciação, na verdade a gente se coloca como serviço, como servidor e servidora, né? A gente é ferramenta dos deuses, na minha visão. Os deuses em outros planos, eles podem realmente fazer uso dos nossos corpos para desenvolver determinados trabalhos. Como quando eles incorporam na gente, eles não estão fazendo uso do nosso corpo físico para um trabalho específico com a nossa comunidade espiritual. Então é possível que eles nos usem, sem que a gente tenha consciência disso, usem os nossos corpos mental, astral, etc., para alguns trabalhos também com os filhos e filhas. Então, e por fim, o pessoal falou que quer dicas para canalização. Eu vou fazer, eu não vou fazer, a gente já está aqui há 3... Faz um vídeo, posta no seu IGTV. Sim, a gente está há 3h30 aqui, pessoal. Vocês são guerreiros e guerreiras que estão aguentando ficar aqui comigo esse tempo todo. É só por causa de respeito a vocês pelo tempo, tá? Mas eu prometo que bem em breve mesmo, ou um vídeo, ou um post, vocês estão vendo que eu estou postando diariamente, eu faço sim, prometo para vocês, tá? Porque são técnicas simples que vocês podem fazer e que dá uma diferença, com a persistência e disciplina, dá uma diferença grande para vocês canalizarem, para vocês poderem até receber carga de deuses e deusas, tá? Então podem deixar, eu prometo para vocês que eu faço. Acabou aí? Eu só vou pegar aqui o que tiver de diferente em quem mandou no meu Instagram, que eu abri alguns posts ontem. Então, a Nara, ela pergunta se as cargas são a mesma coisa que psicografia. Eu acho que já deixei claro, né, na explicação, não é a mesma coisa. A carga ela tem a ver com a canalização ou, às vezes, com psicofonia. E a psicografia, existe já um envolvimento de outros chakras, principalmente do chakra cardíaco, onde a pessoa ela realmente não controla as mãos. Ela não está escrevendo com a letra dela e coisas assim. Existe um processo ali quase de incorporação, tá? Mas pode existir cargas que ocorram pela psicografia, mas eu acho importante diferenciar um processo do outro, tá? Como um solitário poderia iniciar esta prática? Bom, isso está bem respondido, né?
A famosa pergunta, como saber se é a entidade mesmo, se não é outro ser? Como proceder caso não seja? Bom, o desenvolvimento mediúnico, justamente, ele auxilia você a ter esse discernimento em você mesmo, para que venham só entidades que trabalham com você realmente, ou que estejam encaminhados por elas. Essa segurança espiritual a gente tem com o nosso desenvolvimento mediúnico. Agora, se você verificar, você está observando uma outra pessoa incorporada, para você identificar com a sua convivência com aquela entidade incorporada, você consegue identificar quando é ela, quando não é. Como eu disse, a gente sabe até quem está vindo na incorporação durante o processo acontecendo, antes de incorporar. E quando é alguém que a gente não conhece. Opa, esse eu não sei quem é, eu já sei que não é pela forma, pela energia ali. Então, se você está vendo e não tem vivência, é difícil identificar, tá? O que eu aconselho é assim, nenhuma entidade de verdade vai desrespeitar. Você continua, se está na tua casa, você continua sendo dono da casa, o responsável dali. A entidade vinha, ela não vai ter direito de causar, de desrespeitar. Então, dentro da Umbanda, a Umbanda antiga principalmente, se utiliza muito o termo de doutrinar a entidade. Então, não é porque é uma entidade que ela também já vai fazer as coisas todas certinhas. Tem níveis e níveis, né, de consciência de entidade. Então, se vier causando, desrespeitando o livre-arbítrio, querendo impor alguma coisa contra a sua vontade, já manda embora. E aí, você como bruxa, é interessante que você utilize o que você conhece de bruxaria, de limpeza e de defesa, e fala, olha, você não é bem-vindo aqui, peço para você se retirar e se imponha ali, fisicamente e também energeticamente. Tá? Deixa eu ver outro aqui. Dá para trabalhar com entidades sem ser a incorporação e de maneira solitária? Aí eu já respondi, né? Dá sim. Que sinais que considera serem alertas para um desenvolvimento mediúnico perigoso? Quando isso começa a acontecer em qualquer lugar. Tipo, você está no ônibus, você geralmente, quando você está com emoções muito fortes. Então, você está com muita raiva de alguém e você já sente uma coisa que não é sua, querendo vir, querendo se apoderar. Não é para ser assim. Não é para acontecer isso. A incorporação, ela é um processo que deve ocorrer apenas dentro de um espaço sagrado preparado para isso acontecer. Tá? Então, qualquer forma, qualquer situação em que a incorporação começa a acontecer de uma maneira descontrolada, ou que a pessoa começa a apagar, ou que a pessoa começa a desenvolver alguma coisa que parece uma dupla personalidade, uma bipolaridade muito grande, tá indo para um caminho perigoso. Tá? Que não aconselho. Surgiu mais alguma coisa? Não. Bom, gente, tá isso. Eu não vou editar essa palestra, porque a Lua Serena, ela me fez uma lavagem cerebral aqui. Essa palestra vai ficar disponível. Peço desculpa para quem assistir pelas travadas, erros e etc. Mas foi uma palestra que eu fiz de coração. Eu espero sinceramente que tenha sido útil para vocês e que seja útil, continue sendo daqui para frente. A gente vai continuar trazendo assuntos, eu, a Lua Serena e a galera aí. A galera já tá. Nossa, de irmãos e irmãs espirituais da bruxaria, das mais diversas vertentes. A gente vai continuar trazendo elementos, porque é a nossa missão divina que essa chama não se apague e seja resgatada nas práticas da bruxaria com o máximo de responsabilidade, respeito e cuidado que são necessários. Então, muito obrigado por quem acompanhou esse tempo todo aí. E continue nos acompanhando. Canal do Instituto Mãe Terra, tanto no Instagram quanto no Facebook e YouTube. O meu canal é o Fulunar 1 no Instagram, Herman Assunção no Facebook, ou pelo Instituto você consegue me achar. E a Lua Serena no Instagram, Lua Serena 77. No Facebook, Maria Augusta Funicelli. O Facebook não deixa. O Facebook não deixa, mas assim, Maria Augusta Funicelli. Mas também, para encontrar a gente no Face é fácil, porque pelo Instituto Mãe Terra vocês encontram a gente, porque é nós dois só que gerenciamos a página do Instituto, e também pelo Instagram, que daí no Instagram é o Fulunar 1 e Lua Serena 77. Tá bom, gente? É um prazer. Muito obrigado. Mandem feedback aí, mandem comentários e até mais. Até a próxima.